Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sagas Geek. Hoje é dia de falar a continuação da história de A Lenda de Vox Machina. Lembrando que esse vídeo terá spoilers caso você não tenha visto a série. Antes de começar, já vai se inscrevendo e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo do canal. Aqui na descrição eu vou deixar o link com a playlist de todos os vídeos que eu fiz de A Lenda de Vox Machina. Vai ali na playlist e assiste esses vídeos. Então no vídeo passado eu tinha falado dos 3 episódios da segunda temporada e agora saíram mais 3 episódios. Então eu vou estar fazendo um resumo desses 3 episódios da segunda temporada de A Lenda de Vox Machina. Então no último capítulo a Kate tinha teletransportado o grupo Vox Machina para outro reino que eles não sabiam que reino era esse. Então a gente descobre que esse reino é o reino feérico, que é o reino das fadas. E lá nesse reino eles descobrem que eles estão sendo observados por um sátiro. Esse sátiro se chama Garmely. Depois que a Vex consegue capturar esse sátiro, eles descobrem que ele estava fazendo desenhos deles em um caderninho que ele estava levando. E nesse desenho ele desenhou a Vex com seios enormes e também desenhou o Percy com 3 paus. Unless you ate them. The likenesses aren't bad. Então, no último capítulo, a gente tinha visto que a Pike tinha recebido um golpe de espada da Craven Edge pelo Grog. Então a gente não sabia se ela ia morrer ou não. E, por incrível que pareça, ela sobreviveu. E ela conseguiu se curar com a própria magia de cura da Everlight dela. Então ela tá viva. Os 2 personagens que estavam entre a vida e a morte nessa temporada acabaram sobrevivendo. Então o Grog finalmente destrói a Craven Edge, que é aquela espada com magia negra. E quando ele faz isso, ele acaba perdendo o físico dele. Então ele deixa de ter aquele shape de cavalão e ele passa a ter um shape mais magro. My muscles! Where'd they go? Então ele fica desesperado, achando que ele nunca vai conseguir recuperar o shape dele de crossfiteiro. Só que ele acaba não ficando apenas magrelo, ele também fica fraco, porque ele não consegue nem andar sozinho. Então o Scanlan e a Pike têm que carregar ele arrastando praticamente, porque ele não consegue fazer mais nada, nem comer sozinho ele consegue. Então a Pike, o Scanlan e o Grog acabam encontrando um chalé no meio da floresta de Tal'Dorei, e nesse chalé é onde vive o avô da Pike, que se chama Hilrand. Então o avô da Pike acaba acolhendo os 3 no chalé dele. Enquanto isso, o Vax e a Vex acabam encontrando o pai deles lá naquele reino feérico, porque o pai deles tinha saído lá do reino de onde eles viviam, que se chama Emon, e passou a viver lá no reino feérico. Então o pai deles fala sobre um arco mágico, que é um artefato e que é um resquício da Divergência. E esse arco se chama Fentras e ele se encontra no reino feérico. Então o próximo objetivo do grupo é encontrar esse arco. Lembrando que aquela espada que era caça-mitos lá do último episódio, ela foi capturada por aquele dragão da Chroma Concave que tinha atacado aquela esfinge lá no último episódio. Então aquela espada teoricamente teria que ser do Scanlan, só que ela está na posse daquele dragão do Chroma Concave. Um personagem chamado Sandor aparece e a gente descobre que ele é um arquifada e consegue ler os pensamentos dos heróis do grupo Vox Machina. Então ele tenta fazer com que a Vex faça uma espécie de pacto com ele e que ele vai escravizar mentalmente ela, porque ele tenta fazer com que ela diga sim pra ele e ele vai conseguir meio que fazer uma lavagem cerebral na Vex. Enquanto isso, a Kate, o Vax e o Percy estão presos, só que a Vex acaba conseguindo se libertar do controle desse personagem Sandor, então ela começa a batalhar contra ele. Então a Kate, o Percy e o Vax conseguem se libertar. Então eles conseguem derrotar o Sandor. Então, quando ele é derrotado, eles conseguem roubar aquele arco, que é um artefato. Então eles conseguem esse arco. Então aquele sátiro que estava seguindo eles, que é o Garmely, acaba abrindo um portal para Tal'Dorei. Então eles saem do reino feérico e voltam para o reino de Tal'Dorei. Então, enquanto isso, o Grog continua lá junto com o avô da Pike. Então os 3 decidem mandar o Scanlan para o reino de Westruun, e esse reino era onde o Grog vivia antes de ele entrar para o grupo Vox Machina. Então o Grog fala que o primo dele e os outros meios gigantes, que são a espécie do Grog,
eles fazem parte de um grupo chamado Thunderbolt. E agora esse grupo está trabalhando para aquele dragão da Chroma Conclave. Então o Scanlan vai lá para Westruun disfarçado de um mosquito. E quando o feitiço dele acaba, ele acaba encontrando um grupo de pessoas que eles são oprimidos pelo grupo dos meios gigantes. E esse grupo fala para o Scanlan que eles são obrigados a pagar impostos para os meios gigantes que são parentes do Grog. E eles acabam entregando esses impostos na mão do dragão, que é do Chroma Conclave. Então o Scanlan vê que a espada caça-mitos está na posse desse dragão do Chroma Conclave. Então o Grog conta que ele fazia parte desse grupo dos meios gigantes chamado Thunderlord. E que quando ele conheceu o avô da Pike, ele decidiu que ele não iria mais fazer parte desse grupo, porque eles apenas praticavam violência, eles não eram heróis. Então o tio do Grog acaba expulsando ele do grupo. Então, na linha do tempo atual, o Grog decide que ele vai invadir a cidade de Westruun para tentar libertar aquelas pessoas daquela opressão que elas estão sofrendo. Então o episódio termina com o Grog desafiando o tio dele. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Então, na semana que vem vai sair os próximos 3 episódios da segunda temporada, que vai ser os últimos episódios, provavelmente, se essa temporada for de 12 episódios que nem a primeira. Então o próximo vídeo vai ser o último vídeo dessa temporada. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like. Veja aí na descrição o link que eu deixei dos outros vídeos que eu fiz de A Lenda de Vox Machina. Veja esses vídeos e até o próximo vídeo. Tchau!